Jesus te vê, te cura e te envia. Seja bem-vindo e bem-vinda, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, para mais um momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus, aqui em nosso canal Viver Evangelizando. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, que nós vamos refletir, está em Mateus, capítulo 9, versículos de 35, 10, 1, 6, 8. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nesse dia, a Palavra de Deus, ela nos coloca diante de um dos momentos mais belos do Evangelho. Como vamos perceber, Jesus, olhando as multidões com compaixão, porque estavam todos cansados, abatidas, como ovelhas sem pastor. Então, diante disso, esse olhar de Jesus não é só para o passado, é o olhar que ele dirige a mim, a você, hoje, nesse dia. Jesus, ele vê o que ninguém vê. Ele percebe o peso, o desânimo, as preocupações, o medo. E a partir desse olhar, cheio de muito amor, de muita misericórdia, ele toma a decisão de enviar trabalhadores para a messe. Assim sendo, nós somos convidados a hoje a ouvir o que ele nos lembra. Você não é só alguém que recebe. Você é alguém que é enviada para viver a missão do reino de Deus aqui nesse mundo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e orando e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários, os trabalhadores, são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, assim como também para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho desse dia ilumine o nosso viver de fé, o nosso testemunho. Assim seja. Amém. Uma breve reflexão para esse Evangelho de hoje. O texto ele tem duas partes muito fortes para a nossa vivência de fé. A primeira parte é a seguinte: Jesus vê, sente compaixão e ao mesmo tempo ele age. Ele percorre cidades e a partir disso, além das cidades e povoados, ele percorre isso ensinando nas sinagogas, curando doenças e enfermidades, proclamando o reino de Deus. Antes de fazer milagres, Jesus faz algo mais importante. Ele olha com compaixão. O coração de Jesus se comove diante da vivência daquele povo. E é isso que origina toda a missão. E, segundo, Jesus chama os 12 e os envia. Ele dá autoridade aos discípulos para expulsar espíritos impuros, curar todo tipo de enfermidade. Depois, Jesus diz: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos,
ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Perceba uma lógica aqui. Jesus ele não envia os discípulos para fazer coisas impossíveis. Ele envia para fazer o que ele mesmo já estava fazendo. E os discípulos já tinham vivenciado e presenciado tudo isso. Ou seja, a missão dos discípulos de ontem, de hoje e de sempre é a continuação do próprio Cristo, da missão do próprio Cristo. Então, uma aplicação bem breve, bem consistente dessa palavra de hoje na nossa vida é a seguinte: Jesus continua vendo nossas feridas. Ele continua vendo nosso cansaço, nossa ansiedade, nosso desânimo muitas vezes, desânimo espiritual, problemas familiares, preocupações, e vê tudo e se compadece. A compaixão de Jesus, ela não é pena sobre cada um de nós, mas pelo contrário, ela é amor que age. Ela não nos olha para lamentar, mas para transformar, para nos dizer, sim, é possível mudar de vida. A messe continua grande. O campo é o coração das pessoas. E como há corações férteis, mas sem alguém que anuncie. Jesus, então, nos envia como instrumentos nas famílias, no trabalho, na igreja, entre os amigos. Você talvez ache que não sabe muito, mas Jesus nunca enviou pessoas perfeitas. Preste atenção nisso. Jesus nunca enviou pessoas perfeitas para a missão, mas sempre enviou pessoas que se colocaram disponíveis. De graça recebestes, de graça deveis dar. É o que Jesus nos sinaliza hoje. O amor que recebemos não pode ficar guardado. A fé que você tem, o consolo que recebeu, as curas que Deus realizou na sua vida, tudo isso agora deve sim se transformar em missão na sua vida. Se Deus tocou sua vida, você precisa tocar a vida de outros com esse testemunho da ação de Deus na sua vida. É preciso. Então, por isso acontece o chamado espiritual. Hoje, Jesus quer renovar duas coisas em cada um de nós. Primeiro, nosso coração ferido, ele quer curar, ele olha para você com a mesma compaixão do evangelho que a gente viu hoje. E segundo, nosso coração missionário. Ele quer enviar, mesmo com as suas fraquezas, ele confia em você. Então, peça ao Senhor esse dia: Jesus, dá-me o teu olhar cheio de compaixão e dá-me também o teu coração missionário. Assim seja. Amém. Se gostou desse breve momento de leitura, escute a reflexão da Palavra de Deus, deixe seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal. E desde já convido você a participar conosco do texto da Divina Misericórdia às 15 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e santos da nossa devoção, desça sobre você, sobre toda a sua família, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.